Tudo bem? Aqui é o professor Gleison, seu professor de matemática, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho com o R. Primeira coisa, você já deve estar vendo que esse é o nosso ambiente do R. Lá no R Studio Cloud, vocês puderam ver no vídeo anterior que nós criamos uma workspace, ou seja, um projeto dentro do qual a gente vai desenvolver todas as atividades. Se você está com o R nativo, ou seja, instalado em seu computador, então você também precisa criar essa área de projeto onde todos os seus arquivos ficarão ali guardados dentro dele. Então, como você faz isso aqui no R para quem instalou o R no computador? Você vem em File, né, e vem aqui, ó, New Project. Quando você clica em New Project, ele vai abrir essa janela e vai perguntar: novo diretório? New Directory? Sim. Aí você vem aqui, ó, novo pacote R, novo projeto R, New Project. Quando você clica, ele vai pedir para você colocar um nome. O nome que eu vou colocar aqui é Estatística. Curso de Estatística. Vamos colocar aqui, curso, underline, Estatística. O local onde eu vou salvar é na área de trabalho. Você pode salvar nos seus documentos. Quando você clica aqui, ele libera para onde você quiser salvar. Se você quer salvar nos documentos, na área de trabalho, eu vou deixar por enquanto salvo na área de trabalho para ficar o acesso fácil. E vou criar o projeto. Ele vai restartar o R, reiniciar, que nem reiniciou agora, e já está aqui, ó, seu projeto R. Quando eu abrir a minha área de trabalho, vai ter uma pasta dentro dela. Deixa eu abrir aqui minha área de trabalho para que vocês vejam. Eu vou trazer aqui esse arquivo aqui, ó, área de trabalho. Tá aqui, ó, curso de estatística. Já é uma pasta aqui dentro. Quando eu clicar, tá aqui, ó, o curso R. Tudo que a gente criar, o próprio R vai salvar dentro desta área de trabalho. Então, isso é muito importante para facilitar a organização. Aqui nessa tela inicial, ele dá a versão que está usando. Eu, no caso, estou usando essa versão no meu R, está instalado 4.0.4. Deve ter uma versão mais nova, com certeza. Essa aqui é do dia 2 de 2021, né? Dia 15 do mês 2 de 2021. Uma vez que a gente criou o projeto, nós vamos criar o nosso primeiro arquivo. O nosso primeiro arquivo vem aqui, ó, File, New File, R-Script, ou você pode clicar nessa folhinha branca aqui, mais R-Script. Pronto, ele liberou essa aba onde nós vamos criar os nossos scripts de programação, nesse caso de estatística. Ele não está salvo ainda, veja que ele está com o título Untitled 1, quer dizer, sem título. Então vamos clicar aqui no disquetezinho e salvar. Vamos colocar esse título dessa aula vai ser Criando underline tabelas. Essa é a primeira aula que a gente vai fazer, é criando tabelas, como fazer tabelas no R. Ao salvar, ó, veja que ele já veio e salvou ele dentro daquela pasta. Vamos trazer a pasta novamente para que vocês vejam. Deixa eu pegar ela aqui. Olha aí a pasta. Já tem aqui o arquivo criando tabelas, tá vendo? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer nessa pasta. Eu vou ensinar vocês a como dar títulos, né? Criar um sumário aqui utilizando o RStudio. Você vai fazer o seguinte, você clica. A maneira de você fazer um comentário, a cada enter que você der, vai criando uma nova linha. Uma maneira de você fazer um comentário é você colocar essa cerquilha ou o joguinho da velha do seu teclado e aqui você digita qualquer texto. Isso é um comentário, ele permite que você digite texto. Então vamos começar aqui, ó, tabelas com uma única informação. Uma vez feito isso, né, o título que eu quero dar, se eu quero que isso vire um título, observe aqui embaixo, eu não tenho nada nessa informação aqui de top level, quer dizer, os níveis que ele vai criar. Se coloca 4 sinais de menos e dá um enter, ele já criou um nível, é como se fosse um cabeçalho. Quando você clica aqui também, ó, ele vai aparecer do lado como se fosse um cabeçalhozinho para você se navegar. Já já você vai ver a importância desse tipo de dado. O que é uma tabela com uma única informação? É quando você tem, vamos colocar novamente o comentário, serve para quando temos uma distribuição
de muitas informações sobre uma única variável. Ou seja, você está fazendo um estudo e sobre aquela variável você coleta muitas informações. Então você vai criar uma tabela com a sequência de informações sobre aquela variável. Eu vou ensinar você a fazer de dois tipos. Existe para dois casos. Existe para dados quantitativos, que a gente já viu o que significa aqueles dados cujo resultado é um valor numérico, e temos também, essa informação pode ter dados qualitativos, quando a resposta geralmente é um nome ou uma classificação usando letras. Para dados quantitativos eu vou ensinar um comando, né? Vamos chamar aqui de dados 1, a nossa tabela, e aí no R a gente usa esse sinal de menos, ó. O sinal de menos e uma setinha que quer dizer o sinal de menos e um menor e depois o de menos, que quer dizer que é uma seta indicando que tudo que for escrito aqui vai ser atribuído a este valor, a esta informação chamada dados 1. Nela nós vamos colocar aqui o comando round, o comando runif, vamos lá, runif, que serve para fazermos sorteios aleatórios. O runif, ele pede uma quantidade de números que você quer, o mínimo para começar e o máximo. Vamos dizer que eu quero 100 informações, começando do 1 até o 15. Quando eu fizer isso, olha aqui os dados no meu arquivo da memória, já aparece aqui essas informações. Se eu digitar novamente ele, dados 1, e der um Ctrl Enter, todos eles estão aqui. Veja que todos esses números são números com ponto, né? Quer dizer que são números racionais. E por própria natureza do R, ele não vai repetir nenhum desses valores. Todos os valores são únicos. Mas agora eu vou pedir para ele fazer um arredondamento desses valores. Eu quero que ele repita números. E aí com o arredondamento, agora ele vai mudar a tabela. Veja que agora já ficou bem menor. Ó, quantas linhas a gente tinha. Agora já ficou bem menor. E alguns números vão começar a se repetir. Essa é a nossa informação. Digamos que isso aqui seja uma coleta que você esteja fazendo de um experimento. E cada resultado dado no experimento você vai anotando. Eu só fiz desta forma para que você aprenda como sortear dados aleatórios, mas a ideia é que armazene. Então nós temos ali todos esses dados aqui. Agora eu quero fazer uma tabela para mostrar esses dados. Como eu faço? No R existe o comando table. Então você digita novamente dados 1 e vai dentro dele. Agora, vamos só fazer de outra forma. Você vai dizer a tabela table dados 1. Olha aí, quando eu digitei table, que quer dizer tabela, dados 1, ele organizou. O número 1 apareceu 6 vezes, o número 2 apareceu 13 vezes, o número 3 apareceu 8 vezes. Isso é uma tabela de frequência, que a gente chama tabela de frequência de dados 1. Tabela de frequência. Porém, o que acontece? Se eu digitar novamente dados 1 aqui, dados 1, você vai ver que novamente aparece toda aquela distribuição. A tabela de frequência que foi feita só para apareceu só para mostrar para a gente, mas o R não arquivou ela. Então a gente precisa arquivar. Então a gente vai reescrever em cima de dados 1. Nós vamos mandar ele receber novamente o table de dados 1, ou seja, o arquivo da tabela dados 1. Ao executar, agora sim, dados 1 virou uma tabela. E aí você pode digitar dados 1 e ela vai aparecer aqui, ó, com todas as informações. Assim, agora os dados 1 passa a armazenar a nossa tabela de distribuição de frequência para cada um dos valores inteiros que nós tínhamos da nossa distribuição, apresentando embaixo, na frequência embaixo, a frequência com que cada um deles aparece. O mesmo você faria para dados qualitativos. Vamos lá. Dados 2, vamos chamar dados 2. Agora, uma combinação. Eu vou ensinar um novo comando para vocês. Nós já vimos que quando você coloca esse C,
C é de combinação, combine. Então quer dizer que os números que você colocar aqui ou a informação que você colocar aqui, ela vai ser armazenada nessa sequência. Olha só, dados 2. O mesmo vale para números ou para letras. Só que quando você coloca letras, você tem que colocar elas entre aspas. Porque, por convenção, toda letra é uma palavra, toda palavra em programação vai entre aspas. Olha aí, aparece o A e o B. Agora eu vou ensinar um outro comando que eu vou repetir letras várias vezes. Digamos que você está classificando um produto com a qualidade A, B e C e apareceram várias informações. Então eu vou mandar o comando repeat, vou te ensinar o comando repeat. Primeiro eu vou fazer aqui fora, repeat a letra A, você coloca o que você quer que repita e a quantidade de vezes, 2 vezes. Olha lá, ele vai repetir o A 2 vezes. Mas na sua pesquisa, digamos que apareceu a letra A, ela apareceu 5 vezes, vírgula. Aí, de novo, repeat. A classificação para a letra B apareceu 7 vezes. Opa, aqui dentro, vírgula 7. E por último, também você teve a letra C, que apareceu a quantidade de 3 vezes. Quando fizermos isso, olha lá o dados 2 como é que ficou. A, B, B, A, né? Tudo organizadinho. Mas agora você, é claro, para apresentar esses dados, você vai apresentar numa tabela de frequência. A mesma coisa você vai fazer. Já como a gente aprendeu, vamos colocar dados 2. Ela vai receber para escrever o comando table do antigo dados 2. Quando fizer isso, olha lá, já virou tabela novamente. Dados 2, vai aparecer a frequência. Ó. A letra A apareceu 5 vezes, a letra B apareceu 7 vezes e a letra C 3 vezes. Então assim você constrói sua tabela de frequência. Agora, às vezes, né, como a gente viu, nem sempre os nossos dados eles estão aqui com uma única informação. Então, digamos agora que você tenha uma tabela mais estruturada. Você não vai ter uma única informação. Você está organizando todos os dados da sua pesquisa em uma única tabela. Vamos dizer assim, eu vou fazer aqui novamente um novo título, tabela com várias informações. 4 sinaizinhos de menos para virar um novo, vira um novo parágrafo. Tabela com uma única informação, ele vem para cá. Tabela com várias informações, ele vem para cá. Digamos que estejamos colocando aqui, eu vou montar uma tabela com as notas e os nomes de pessoas e notas. Vamos colocar aqui, ó, nomes, vai receber, aí eu coloco aquele combine, porque eu vou colocar vários nomes combinados. Vou colocar Ana, João, Pedro, Maria, Joaquim, e vamos colocar mais um aqui, a Isabel. Isabel. Pronto, arquivou os nomes, ó, é um vetor de caracteres, de palavras com esses nomes. Agora vamos colocar aqui as notas. Vamos chamar notas 1, que são as primeiras notas da avaliação que eles fizeram. É importante que agora a quantidade de notas seja a mesma de cada um. A Ana tirou 50, o João tirou 35, o Pedro tirou 80, a Maria tirou 95, o Joaquim, aqui faltou um A, né? O Joaquim tirou 45 e a Isabel tirou 60. Então, novamente, eu vou executar a Isabel, né? Lembre-se, você pode clicar no Run ou no Ctrl Enter para que ele execute e as notas estão criadas. Agora eu vou criar o dados 3, que será uma nova tabela, mas agora será uma tabela que a gente chama de data frame. O data frame é uma tabela mais estruturada que se tem. Nele você consegue manipular melhor as informações. Então você digita data frame, que é a função do R, e dentro você coloca. O que é que vem? A primeira coluna. A primeira coluna é nomes. E a segunda coluna, notas 1. Ao fazer isso, ele vai criar. Olha só, ele criou o data frame aqui, ó.
tá vendo? É um novo campo. Se você clicar nele, ele já vai abrir aqui, ó. Então, ó, passa a ter os nomes, o cabeçalho em cima passa a ter um destaque. Aqui você tem um índice de 1 para frente, né? Então, a Isabel é a 6ª pessoa e aqui tem as notas dela. E ao digitar aqui também, você pode ver que é diferente, ó. Veja que você tem uma informação melhor para você trabalhar. Fica melhor organizado os seus dados. Digamos que agora a gente queira incluindo mais uma coluna. Esse data frame está guardado lá na memória do meu computador, mas agora os alunos fizeram a prova 2 e aí eles têm uma segunda nota. Vamos chamar aqui de nota 2. Então eu vou adicionar nova informação a este data frame. Novamente eu vou fazer o combine e na nota 2 eu vou colocar as notas 60, 55, 60, 75, 80, 75. É importante que você tenha a mesma quantidade de informação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se algum aluno não fizer a prova, eu vou colocar 0, mas a informação tem que existir. Vou agora executar, ele vai armazenar notas 2 aqui com as informações. E eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Como é uma nova coluna, eu vou chamar nota 2 de novo. Ó, dados 3 novamente, vai receber agora uma combinação de colunas. Colunas, o C de colunas e o bind. O bind é de combinar e o C quer dizer que eu vou combinar colunas. Então eu vou pegar o dado 3 e combinar colunas. Quais colunas? Eu vou pegar o próprio dado 3 que já existe, mas dou uma vírgula e coloco a nova coluna que ele vai ter, notas 2. Então o que ele vai sobrescrever em cima de dados 3? O dados 3 que já existe com essa nova coluna. Quando eu executar isso, o dados 3 mudou. Olha só, ele passa a ter a segunda coluna com as notas. Então, eu dados 3 aqui e ele passa a ter aí, ó, a nova nota dos alunos. Digamos que chega um momento onde você tem um novo aluno aqui, o aluno da linha 7. Chegou um aluno com uma nova nota, uma nova informação que você quer incluir. Então, nesse caso, você vai incluindo uma nova linha. Você vai incluir uma nova linha. Se você vai incluir uma nova linha, então, quem é essa linha? Vamos chamar aqui, ó, linha 7 vai receber. Lembre-se que ela é o índice 7. Primeira coisa que tem que ter na linha, olha só a distribuição. Tem que ter o nome. Agora nós vamos colocar a Elizabeth. Qual é a primeira nota da Elizabeth? A primeira nota dela é 55. Qual é a segunda nota? 75. Aí eu executo. Veja que Elizabeth passa a ser um vetor aqui, que ele vai ter essa informação, linha 7, né, com o nome Elizabeth 55. E aí eu venho novamente, dados 3 vão receber. Agora, como não é uma coluna, quando era coluna eu coloquei o cbind. Como agora eu vou incluir uma linha, linha em inglês se chama row. Então a gente coloca um rbind. Rbind, dados 3, que já está, mais o que? Adicionado o que? A linha 7. Quando eu executar, novamente dados 3 vai mudar, vou clicar nele ali, ó. A linha 7 foi inserida, a Elizabeth, a primeira e a segunda nota dela. Então, dados 3, você pode clicar ele aqui também, ele vai aparecer. Então, assim a gente consegue manipular, inserir novas linhas e colunas na nossa tabela. Agora nós vamos aprender a acessar um valor dentro dessa tabela. Como é que a gente faz isso? Vamos digitar então mais um título. Esse título vai ser acessando dados de uma tabela. Então, tabela. Como eu quero ele como título, 3, 4 sinais de menos. Veja, já virou um novo tópico. Aqui acessando, aqui tabela com mais de uma informação e aqui o primeiro. O mesmo você tem aqui, que você pode clicar e vir para o último. Serve para a gente navegar pelo código. Primeira coisa que a gente vai fazer quando acessar os dados de uma tabela tem várias maneiras de fazer isso. Digamos que eu queira primeiro acessar
todos os dados de uma linha específica. Todos os dados de uma linha específica. No caso seguinte, digamos que aqui nós temos, por exemplo, o aluno Pedro. O aluno Pedro tem as notas dele, mas digamos que essa tabela vai se enchendo com muitos valores e você queira saber qual é a informação deste aluno Pedro. Então, uma maneira de você fazer, de acessar qualquer os dados, você digita aqui o data frame, que a gente criou, que é dados 3, coloca um colchete. Um colchete permite que você acesse o data frame. Digita novamente o data frame para selecionar a coluna. Você clica dados 3 e aí você coloca o símbolo de dinheiro, de dólar. Quando você faz isso, ele libera todas as colunas que existem no seu data frame. Nós sabemos que o Pedro está na coluna nomes. Então eu vou pegar a coluna nomes e vou fazer um comparativo lógico. Quando eu coloco dois sinais de iguais, quer dizer que ele vai verificar se esse valor existe. Um único sinal de igual, ele atribui um valor. Você tem que colocar dois para ele fazer a verificação verdadeiro ou falso. E aí o que ele tem que buscar? O nome Pedro. Como Pedro é um nome, você coloca entre aspas Pedro. Quando fizer isso, então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o data frame dados 3, acessar dentro do dados 3 a coluna nomes e vai procurar pelo nome Pedro. Para retornar, quando ele chegar, você coloca, lembrando sempre, você coloca aqui a vírgula, porque a primeira informação vem lá da construção de matrizes. É como se isso aqui fosse uma matriz. Primeiro ele olha a linha, depois ele olha a coluna, né? Então ele vai acessar a coluna nomes e verificar linha por linha. Ana, João, Pedro. Quando chegou em Pedro ele encontrou. Então para você retornar, qual coluna você quer que retornar? A primeira, a segunda ou a terceira? Se você quer todas as colunas, você deixa só a vírgula e deixa o espaço vazio. Aí ele vai vir, ó, todas as colunas, ó. Pedro, nota 1 e nota 2. Se eu digitasse aqui coluna 2, vai vir só a primeira nota do Pedro, tá vendo? Quando aqui eu estou dando endereçamento da linha e da coluna que eu quero acessar no meu data frame. O meu data frame, lembre-se sempre, vai ser igual a uma matriz, o trabalho com uma matriz. Mas se eu quero todos, eu trago apenas eu deixo aqui um espaço vazio nas colunas, ele vai trazer todas as colunas da atribuição lógica que eu fiz. Então, novamente, se eu quiser acessar agora dados 3, a nota de quem? Vamos ver aqui. Notas do Joaquim, tá vendo aqui o Joaquim? Então eu vou fazer dados 3, o colchete para acessar, dados 3, novamente, o sinal de dólar, os nomes, vem nomes, aí coloco igual, abro aspas e coloco Joaquim. E depois coloco uma vírgula. Então ele vai trazer todas as informações do nome Joaquim. Isso serve para você pesquisar várias informações dentro de um data frame. Agora digamos que você queira acessar uma coluna específica, né? Você quer uma coluna específica do seu data frame. Coluna específica. Então eu quero acessar não mais uma linha, eu quero acessar a coluna. Então basta eu colocar dados, novamente o data frame, abre o colchete e aí eu quero a coluna 1. De 1 até 2. Que vai? Olha só, ele vai me trazer a coluna, todos os elementos da coluna 1 e da coluna 2. Se eu quiser só a coluna 1, vai aparecer só os nomes. Está vendo? Só os nomes. Se eu quiser a coluna 2 apenas, se eu digitar 2, vai aparecer só as notas 1. Se eu quiser os nomes com as notas 1, a coluna 1 e 2. Se eu quiser os nomes com as notas 1, 2 e 3, ele vai pegar todo mundo de 1, 2 e 3. E assim eu posso trazer todas as informações. Agora, digamos que eu não quero saber as colunas. Eu quero pegar só um elemento. Eu quero pegar só a segunda nota do Joaquim. Segunda nota do Joaquim é 80. Então eu vou acessar
um único elemento. Então eu venho aqui, ó, dados 3, abro espaço. Quem é a nota 80? A nota 80 está na coluna, na linha 5, né? Então eu vou colocar 5, vírgula, ok? E na coluna 3, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, linha 5, coluna 3. Quando eu fizer isso, aí, ó, ele vai trazer o valor 80. Só que ele traz ele entre aspas, então isso quer dizer que ele traz ele como um caractere, como uma palavra. Mas está aqui, ó, linha 5, coluna 3. Se eu quero as notas do Pedro, que também é 80, ó, dados 3, abre o colchete, o Pedro está na linha 3, a nota dele, 80, está na coluna 2, também é 80, ó. Linha 3, coluna 2. E se eu quiser multiplicar as duas? Se eu quiser multiplicar as duas notas, então eu vou fazer a seguinte situação, né? Você vai dizer, eu vou pegar aqui dados 3, vou copiar aqui, ó, dados 3 vezes dados 3.2, linha 3, coluna 2. Ao fazer isso, o R vai dar um erro que ele diz que esse argumento é não numérico. Olha, ele não considera esse valor como numérico. Lembra que os dois 80 estavam como como letras, caracteres, então a gente precisa transformar. Então essa é uma outra coisa importante que você precisa saber, é trazendo o valor como numérico. Quando isso acontecer, que você precisa desse valor numérico. Então existe uma função no R chamada as.numeric. Ele transforma qualquer valor em valor numérico. E aqui dentro você vai colocar o quê? O valor que você quer. Que ele retorne. Dados 3, eu quero o primeiro linha 5, coluna 3, vezes as.numeric, dados 3, linha 3, coluna 2. Agora, quando eu executar, ele vai fazer, ó, vai trazer o resultado 6.400, porque 80 vezes 80 dá 6.400. Qualquer dúvida é só fazer 80 vezes 80, aí 6.400. Então, se o valor for retornado como um caractere, você pode transformar ele no numérico. E aí, aqui a gente encerra essa aula sobre tabelas. Veja que, revisando, quando você tem uma única informação de um único experimento, você pode usar o comando table, né? Guardar essas informações no vetor e usar o comando table. Quando você tem várias, você pode usar o comando dataframe. Mas eu recomendo que, mesmo que seja assim, quando estiver com um único valor, você também use o dataframe, porque é muito importante você ter o dataframe. Ele te dá uma liberdade maior de navegar e encontrar os valores que estão dentro dele. E isso vai ser muito importante no trabalho de estatística, você fazer as estatísticas desses valores. Na próxima videoaula, a gente se encontra para falar um pouco mais sobre gráficos. E um obrigado por assistir até aqui. Valeu!